Mianmar sofreu um grande terremoto em 28 de março de 2025, 7,7 na escala Richter, com quase 3.500 mortos e 5.000 feridos. O desastre despertou as atenções do mundo ao país que vive um quadro político complexo, condição que até dificultou o resgate das vítimas. Esse é o tema do Atualizando de hoje. Eu sou Ângela Dumit, jornalista, e quem está aqui comigo hoje para falar sobre esse assunto são os professores de Geografia do curso Positivo, professor Monteiro e professor Alexandre. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao Atualizando de hoje. Vamos começar contando aqui para o pessoal onde fica Mianmar, que lugar é esse? Monteiro. Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, o Mianmar, você pode verificar no mapa aqui, ele está na região entre duas grandes potências mundiais já, né, que seria a Índia, de um lado, na parte oeste, na parte leste aqui a China, pega uma zona meio tropical ali, né, que seria basicamente o centro-sul da Ásia, né? A Ásia das monções também. Sudeste asiático. Sudeste asiático, está começando ali o sudeste, né? Antigamente chamado de Ásia Amarela. Às vezes aparecem esses termos em prova, Ásia das monções. São o mais comum é a Ásia monsônica ou a Ásia das monções. Né? Sudeste asiático também. Sudeste asiático. Essa região ela é afetada por um regime, né, que é muito cobrado nos vestibulares, que é o regime dos ventos das monções. Que no verão, né, os ventos sopram para o continente, chove abundantemente, e no período de inverno os ventos sopram para o oceano. Daí vem a época da estiagem. Isso tem uma série de situações, né, relacionadas à vida das pessoas. A oferta d'água, a agricultura, esse tipo de coisa. A gente falou ali no comecinho sobre um quadro político complexo, né, dessa região, e eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que acontece, que situação que eles vivem lá, que inclusive, né, dificultou o resgate das vítimas, do terremoto. Bom, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai trabalhar a geopolítica aqui. Eu sempre explico antes para alertar o público que está assistindo que não é estudante de vestibular, né? O YouTube ele é uma plataforma muito aberta. Então, na geopolítica a gente não usa muita ética. É assim, o que acontece que o governo faz para que o governo sobreviva, né? Acontece, o Mianmar já foi chamado de Birmânia, uma determinada época, já foi colônia britânica. Aí depois daquele período pós-segunda guerra, vários países da África e da Ásia começam a ficar independentes, né? E desde a independência da Inglaterra, eles sempre têm governos bem atribulados ali, com muita confusão. Teve pequenas épocas de democracia lá, mas agora basicamente é uma ditadura. Essa ditadura ela tem um certo apoio militar, econômico e político da China. Depois a gente vai ver, a gente vai discutir isso, que eu acho bem legal para a prova, e de certa forma um pouco pela Rússia. Então, se você tem uma ditadura apoiada por Rússia e China, obviamente o lado oposto vai vir o Ocidente dizendo que aquilo ali é uma antidemocracia, né? Então, ali a Índia é contra esse governo, os Estados Unidos é contra o governo, né? Os países dos tigres asiáticos, a gente vai ver isso daqui a pouco. Agora, uma coisa que me chama a atenção ali, o Monteiro, é que nós tivemos o terremoto, né? Você vai abordar isso depois ali, que o terremoto teve uma situação. Uma coisa que eu acho curioso é que boa parte da população é budista lá, né? Sim, essa região aqui que você pode ver no mapa, né? Antigamente chamava de Conchinchina, né? Quem é das antigas lembra... Conchinchina é ali? A gente ouvia muito isso. É aí que é Conchinchina? Que é Conchinchina. Então, era um sinônimo de lugar muito longe para o europeu. Então, ali era uma colonização francesa e inglesa. Então, teu castigo aí para Conchinchina. Virou um sinônimo de lugar longe. Porque a Indochina é onde está o Vietnã e tal, né? Ali. Então, ali é toda aquela região ali, né? E aí, o que acontece? Você tem uma situação que a política política barra religião, né? Foi durante muito tempo influenciada pelo socialismo. Então, agora que eles estão tendo uma certa liberdade para ter o culto budismo. Só que a gente sempre lembra que o budismo não é uma religião, né? Ela é uma filosofia de vida que acredita em reencarnação. Aí, o ocidental acha que isso é uma religião. Aí, a maioria da população é budista. Só que tem um outro problema. Os budistas tendem a ser mais racionais, então eles tendem a ter um filho, dois, né? Aí, o que acontece? Tem um grande grupo populacional lá, que são os Rohingyas, que também é um troço que, pelo menos nos últimos anos, caiu bastante em prova. Aí, os Rohingyas são islâmicos e eles vieram do país do lado, que é Bangladesh.
provavelmente, né, há 100, 200, 300 anos atrás. E os islâmicos, eles têm uma taxa de natalidade muito maior. Aí nos últimos anos, apesar do país ser predominantemente budista, o islamismo cresceu bastante nesse grupo rohingyas. Aí começou a ter toda uma perseguição da maioria budista, apesar de ser racional, pregar a paz, o amor, contra esse pessoal islâmico rohingyas. Aí os rohingyas foram expulsos lá. Por isso que a gente pode mostrar aqui num gráfico, né, que hoje os rohingyas que estão lá, eles já estão no, vamos ver, o ranking mundial dos países com refugiados. O primeiro que mais saiu, né? Foi a Síria, óbvio, Afeganistão, a Ucrânia, óbvio, por causa da guerra, depois a Venezuela, lá do Brasil. Então aqui entre quinto e sexto maior população refugiada do mundo. Então que seriam esses islâmicos rohingyas que foram expulsos por esses budistas, vamos dizer, originários ali da região de Myanmar, antiga Birmânia, né? E a ditadura também é contra os A ditadura é contra o muçulmano. Também, olha que uma perseguição étnica, né? Na verdade, isso é muitos anos, né, que vem se arrastando essa briga entre vários grupos, né? É o governo e várias etnias. Etnias. É porque ali é o que eles chamam na geografia de ponte geográfica. Então, por exemplo, a Turquia com a Europa é uma ponte geográfica, Israel com a Europa é uma ponte geográfica, conecta muitos povos passando. Geralmente, esses lugares sempre é lugar de confusão, né? Porque é muita gente com muita religião diferente, língua diferente, interesses. Ali tem um problema seríssimo do lado, em Bangladesh, Índia, e próprio Myanmar, que é a altíssima densidade demográfica. Então, no Brasil, o que é cheio no Brasil aqui? Uma densidade demográfica aqui do país, né? 25 habitantes por quilômetro quadrado. Lá é 1.100 por quilômetro quadrado. E pessoas pobres, né? Vivendo numa condição subhumana, de clima muito quente, úmido. E aí, esses rohingyas, eles são os que se sentem pior, né? Eles têm uma condição, o governo de Myanmar criou uma lei, não sei se a lei está vigorando ainda, mas eu acho que deve estar, assim, que os rohingyas, que são os islâmicos, eles podem ter o imóvel, eles podem ter o terreno, mas eles nunca podem ter a titularidade do terreno. Quem que vai comprar uma casa e não ter um documento, né? E isso gera uma insegurança social e jurídica muito grande para os rohingyas. Sim, né? tudo acaba dificultando a situação ali, que já é complicada há muito tempo, né? E de formação de patrimônio também, né? O rohingya, por exemplo, mesmo nascendo em Myanmar, não pode casar com alguém de Myanmar. Ou seja, não vai ter a nacionalidade do país nunca. Você não vai ter, na verdade, não tem nenhum direito ali, né? Não tem tá quase, vivendo num... vamos falar um pouquinho sobre esse terremoto especificamente, por que ele foi... Por favor. Por que esse terremoto foi tão forte? Tá. Então, primeira coisa que, quando se fala do terremoto, é lembrar o seguinte, Myanmar integra, não diretamente, mas nas proximidades, indiretamente, é uma região agregada do que é conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico. É a região que congrega 80% dos terremotos, vulcões, tsunamis do planeta, né? Essa área é uma área de colisão de placas e então concentra bastante coisa. Então, como o Monteiro falou, né, o Myanmar está voltada para o Oceano Índico, né? Mas é essa área limítrofe. Nós devemos lembrar que em 2004, né, foi dessa região que partiu um dos grandes tsunamis do contemporâneo, Sim, que matou mais de 300 mil pessoas. É a mesma formação. Mas bota específico ali para a gente, Monteiro. Em Myanmar rola o seguinte, né? Existe uma divisão tectônica, né, uma falha tectônica, justamente no encontro de quem? Da placa indiana ou indo-australiana com a placa euroasiática. Né? Essa placa euroasiática, ela vai contornando, depois vai se chocar com a placa do Pacífico e tem lá o Anel de Fogo. Né? Mas especificamente aí acontece uma coisa que é menos lembrado na geologia. Né? Nós temos aí, dá um toquezinho pra gente, Monteirão. Nós temos aí um movimento que é chamado de transcorrente, né, ou transformante. Normalmente os livros, as apostilas, as provas lembram que há um movimento desse na Califórnia, né, a famosa falha de Santo André. Sim, tem vários filmes sobre isso. Vários filmes, é muito lembrado, né? Mas esse movimento também ocorre em Haiti, que já sofreu um terremoto sério, Síria e Turquia, né, em 2023, e agora foi aí. Então, até pensando nos vestibulares, né, veja aí, nós não temos o choque de placas, como tem no Chile, né, nós não temos o afastamento de placas, como no meio dos oceanos, ou a fratura que tem na África, né, o Rift Valley. Aí nós temos esse tipo de situação, né, um movimento transcorrente. Então, isso acumula muita tensão, muita tensão. Existem subplacas aí também. Mas esse terremoto, ele aconteceu muito próximo da superfície, em torno de 10 quilômetros, né? Então, né, quem acompanha as nossas aulas, nós sempre falamos assim, um terremoto de 7,7 na escala Richter. É um terremoto grande, é um terremoto forte.
Mas e os seus estragos? Porque a escala Richter vê a energia liberada, né? A magnitude. Escala logarítmica. Daí ela cresce de 10 vezes, né, de um ponto para outro. Mas a intensidade são os estragos. Então vamos lá, se acontecer um terremoto de 7 graus agora aqui, o que a gente vai sentir, o que vai estragar aqui? Depende, né? Se ele for muito profundo, dependendo do tipo da rocha, dependendo do tipo da construção, talvez não tenha estrago algum, ou mínimo. Mas ali o que aconteceu? Ele foi muito próximo da superfície, né? As construções em grande parte não são adaptadas, né? Então esse terremoto teve uma repercussão incrível e, como o Monteiro falou, há uma densidade demográfica muito grande. Tanto se as imagens mostram, né, as pessoas correndo. Você vai falar da Mercalli, escala Mercalli? A escala Mercalli, ela é uma escala de intensidade, né? Ela vai de 0 a 1 e ela avalia os estragos. Não, né? sabe por quê? Foi agora eu tive de cabeça ali, porque eu vi a questão da Tailândia. Vocês podem ver no mapa, ó. Então aqui está Mianmar. Desculpe interromper, mas... Então em Mianmar foi quanto na escala Richter? Bom, 7,7, né? Ele vai ser o mesmo, 7,7. A questão são os estragos. Os estragos. Não, é porque um mês antes teve na Tailândia, só que a Tailândia é um tigre asiático que tem mais dinheiro. E é curioso, essa escala de mercado, ela cai pouco em prova, mas às vezes cai. A escala de mercado é como se fosse um IDH dos terremotos, assim. Então, quanto mais ele mede a qualidade econômica do país. Então, a Tailândia teve um terremoto forte, mas como ele é um pouco mais rico, os caras não sofreram tanto. Teve vários vídeos da Tailândia, dos prédios com piscina, águas correndo. Turista, né, saindo das piscinas. E às vezes o coitado do pessoal em Mianmar, que é muito mais pobre, a escala Mercalli poderia ser amplificada. A escala Richter ganhou um destaque justamente porque ela é científica, né? Ela é avaliada e tal. É matemática. E a Mercalli é meio qualitativa, econômica. Mas é curiosa essa observação, porque é aquela história, né? Você dizer que um terremoto de 7 graus vai causar estragos, isso é relativo. Bem relativo. Mas em Mianmar, como você falou... Depende do lugar onde acontecer, né? O Japão não faz nem cosquinha. E se a gente está falando de um lugar, né, onde já tem esse quadro político complicado, toda essa situação que vive um país ali, que inclusive... dificultou, né, o resgate das vítimas. Por que foi tão difícil? Por que tem, né, tanta gente que ficou desaparecida e que não conseguiram resgatar? Bom, eu vou dar uma respostinha rápida, o Monteiro emenda. Mas eles têm uma espécie de guerra civil no país, né, Monteiro? Sim. Então, o que acontece? A entrada da ajuda estrangeira, ela poderia beneficiar esses revoltos, né? Ou também a entrada da imprensa em larga escala poderia evidenciar isso a eles, se beneficiarem, né? Então, por isso que... eles, curiosamente, é uma ditadura onde o turismo é importante para eles. Né? Ficar mostrando, ficar... Instagramável. Essa situação, né? Então, não. Né? E é um lugar que também não tem liberdade de imprensa, né? Eu vi que tem não sei quantos jornalistas presos, né? Enfim. Eu lembro, fazer um paralelismo aqui, tem um filme americano que é o Falcão Negro em Perigo, que é uma história muito parecida com essa, só que não era um terremoto, né? Foi, acho que em 93, 94, você tinha uma ditadura, tem até hoje, na Somália, que é um dos países mais pobres do mundo. Aí a ONU foi lá e foi dar alimentos pro pessoal. Aí o que o ditador fez? Não deu alimento para aquele grupo X. Aí o governo ditatorial sequestrou os alimentos, deixou os caras literalmente morrendo de fome. Isso acontece também no Sudão hoje, no país Sudão, a mesma coisa. Então as ditaduras não gostam de interferências, mesmo que benéficas, de organismos internacionais, da ONU, dos Estados Unidos, porque daí realmente você derruba o governo, o pessoal fica insatisfeito com o governo, mostra e tudo mais. Inclusive eu li que eles continuaram atacando em lugares onde o terremoto tinha sido muito forte, onde né, onde as pessoas ainda estavam precisando de mais ajuda, eles continuavam atacando. Os rebeldes eles estão fragilizados por causa do terremoto, daí o Estado tenta suprimir esses grupos rebeldes, mais ainda, aproveitando que o cara não tem água, não tem luz, não tem uma estrutura social minimamente organizada. O que é uma loucura, né? Inaceitável se imaginar uma situação assim, né? Não teve esse movimento rebelde, uma coisa que me vem assim... Mas esse movimento rebelde, ele realmente incomoda o governo, a ponto digamos, do governo ficar preocupado que ele um dia dê certo? Eu não lembro o ano que ele começou a agitar, mas acho que foi um pouquinho antes da pandemia. É que eles tentaram entrar, não entrando muito nos detalhes, eles tentaram ter um sistema democrático lá, de 2, 3 partidos, tudo, né? E aí começou os grupos menores conseguir crescer politicamente, né? Aí entra essa ditadura militar que quer suprimir. Então, acho que ela não quer nem deixar crescer a ponto de incomodar. Existe alguma coisa que pode ser feito para prevenir futuros desastres como esse, não só nessa região, mas, enfim, um terremoto como esse?
Bom, Ângela, você falou a palavra certa. Não há como prever terremotos ainda. Né? Existem alguns cálculos, algumas estatísticas que mostram que certas regiões estão sujeitas de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, a um tremor mais significativo, o que não ajuda muito, né? Mas enfim. Agora, existe como fazer prevenção. A prevenção é o quê? Treinar a população para que saiba se comportar. Defesa civil, infraestruturas que resistam aos terremotos ou que sejam dispostas de tal maneira de que na hora do tremor as pessoas em fuga, né, não sejam atingidas. Isso é o que pode acontecer. Né? O que acontece em países, né, no Japão, né, porque é comum as pessoas acharem no Japão você tem um forte terremoto, porque eles têm previsão de terremoto. Não há previsão de terremoto. É prevenção. É prevenção. Essa é a situação. Que é bem diferente. O que é uma ditadura não consegue adiante. Não, na situação que eles estão vivendo é quase impossível, né? Vamos só para, antes de finalizar aqui, eu queria saber de vocês a opinião de que maneira que esse assunto pode ser cobrado aí nos vestibulares. Bom, o Monteiro tem uma carta na manga aí de uma coisa estratégica aí que é importante, né? Ok, então vamos lá, pessoal. Não é diretamente com Mianmar, mas tem seus tentáculos, né? Nós trabalhamos em sala durante o ano a mega ultra famosa Rota da Seda, que é uma série de nova Rota da Seda. Tem a velha, que é da Idade Média, quando os chineses vendiam coisas para a Europa. Não é isso. Então hoje a China tem vários sistemas de oleodutos, gasodutos, ferrovias ligando as áreas da Ásia e da África e até mesmo da Europa para levar os seus produtos no futuro, mais barato, né, e ter matéria-prima e energia para a China. Essa é a nova Rota da Seda. A gente pode ver no mapa aqui, então é bem geopolitiquês aqui, né? Os chineses e os asiáticos, eles dão um nome carinhoso para essa região que você pode ver no mapa, que realmente parece, chama de língua da vaca. Né? Todo mundo, você fala língua da vaca na Ásia, todo mundo sabe o que é. Talvez em geografia ele chame de Mar do Sul da China, mas beleza. Nessa língua da vaca você tem países que são os famosos tigres asiáticos ali, Filipinas, Malásia, Singapura, que é um dos mais tops de todos os tigres asiáticos, e a Indonésia. E fora lá em cima, aqui a gente pode ver a Coreia do Sul, o Japão, que não é tigre asiático, mas todos esses países mencionados, eles têm bases militares americanas. Tem a Taiwan é essa ilha aqui, e eles têm vínculos industriais e tecnológicos com os Estados Unidos. Como a gente está começando, eu não gosto muito desse termo Nova Guerra Fria, mas é o termo da moda, então usamos. Né? Eles acham que no futuro, eu digo o mundo inteiro, os Estados Unidos vai fazer um bloqueio continental, naval, entre tigres asiáticos, Japão e Estados Unidos para dificultar as exportações da China. Não é impossível, né? Tudo está muito em aberto. Na época da União Soviética, a gente lembra que sempre achava que ia ter um quiprocó e acabou não acontecendo. E aí, o que a China, muito esperta, fez? Então, aqui você tem o nome antigo, que é Birmânia. Então, eles fizeram um ramal da China para a Birmânia, saindo aqui para o Golfo de Aden. O Golfo de Aden é um pedaço do Oceano Índico aqui. Então ali tem um gasoduto, essa região é uma bacia sedimentar em formato de golfo, essas áreas sempre são propícias para formar petróleo e gás. A China é sedento, qualquer lugar do mundo que tiver petróleo e gás. Então eu acho que eles poderiam falar coisas do tipo, perguntar, né, se a Birmânia, antiga Birmânia e agora Mianmar, o governo ditatorial apoiado pela China. Por quê? Porque se você olhar, é o caminho mais curto para a China cortar, né? Fazer um bypass ali e ir com as suas cargas para a Ásia, para a África, numa futura intervenção norte-americana. E é claro que os Estados Unidos e o Ocidente vai tentar derrubar o governo de Mianmar. Daí fica aquele ping-pong ali, né? E é interessante também um outro nome que a gente explica bastante em aula, essa seta vermelha que eu desenhei aqui, todos nós precisamos desse lugar aqui, entre Singapura e Malásia, chama Estreito de Malacca. Então, a maioria das cargas que você compra na Shopee, coisas que vêm da China, os navios têm que passar por esse Estreito de Malacca. Então, aqui é o grande, entre a Singapura e a Malásia, o grande área de enforcamento de cargas no mundo. Se os Estados Unidos fechar ali, o Estreito de Malacca acabou. Você não vai receber todas as coisas que você comprou na Shopee, né? Não, e então, cortar ali também, né? Cortar da China, passando por Mianmar, livra um trechão, né? Livra tsunami, tufão. Um monte de coisas. E aí, atualmente,
para o Ocidente a gente chama de ditadura da China. Lá no Oriente eles falam China, governo deles. Não estou aqui para julgar nome de governo. Mas então o que a gente chama de ditadura da China, ela sempre vai apoiar outras ditaduras, a do Irã, a dos países africanos, porque é interesse... Que seja um interesse deles. Interesse de rota, de comércio ou de matéria-prima. Isso é legal. E aí Myanmar entra no esquema. Boa. Eu até acho que a economia de Myanmar vai melhorar nos próximos anos, mas daquele jeitão, vai melhorar com a China explorando, né? Sempre sendo assim ali manipulado, né? Manipulado, assim, políticos, presidentes e tudo mais. Bom, gente, então acho que é isso, né? Já falamos isso. aqui de um assunto importante que pode ser tema de vestibular. Nossa, é a nossa grande expectativa, hein? Uma curiosidade antes de você terminar, sempre quando eu faço os podcasts, eu sempre falo uma coisa meio bobinha no final, que agrega no final das contas. Quando, antes de ser Myanmar, que era a Birmânia, ela ficou muito famosa por um filme. Né? Qual filme? Que ganhou Oscars, ganhou uns 3, 4 Oscars. É o filme de 1958, é o famoso filme A Ponte do Rio Kwai. Ah, a Ponte do Rio Kwai. Ele ficou famoso por causa de uma música, acho que é a música mais assobiada no planeta Terra. Essa. Essa é a música? E esse filme? Porque era a colônia britânica e o Japão invadiu na época. Então, os caras estão meio acostumados a invadir. Aí geralmente as gerações mais novas não assistem filme antigo, que eu acho um erro. São os antigos que tem história ali pra você gente... assiste no YouTube o trailer da Ponte do Rio Kwai. E aí tem essa música, mostra ali, Birmânia, tudo. É bem legal. O filme é bom, só que o pessoal acha que não é bom. Mas então vamos assistir aí, é uma dica bem importante. É um chiclete. Então com essa trilha sonora aqui, assoviada pelo professor Alexandre, a gente encerra esse podcast de hoje, gente. Até a próxima. Valeu, até a próxima, gente.